Alimentação. Gente, a alimentação é aquilo que a gente falou durante toda a semana, exaustivamente, durante o que eu falo para vocês na consulta. A primeira coisa que você precisa é fazer uma dieta anti-inflamatória, tá? É uma dieta anti-inflamatória. O que é a dieta anti-inflamatória? Não precisa seguir cardápio. O que é a dieta anti-inflamatória? É uma dieta livre de alimentos processados. Lembra dos produtos alimentícios que a gente falou durante a semana do intensivão? É se livrar dos produtos alimentícios. Confere tudo lá no resumo, os principais que tem, tá? Os embutidos, os alimentos processados, as coisas com muito corantes, conservantes. Então, se você já consegue fazer isso, tirar da sua vida os alimentos processados, refrigerante, doce e glúten, gente, vocês já estão fazendo um super tratamento. Aí, esse é o primeiro passo que precisa ter. Então, comecei a ter sintomas de Covid, se eu não tenho ainda uma dieta anti-inflamatória, pelo menos no período que você está ali se tratando e se recuperando do Covid, você precisa fazer uma dieta anti-inflamatória. Porque se você der Coca-Cola para o seu corpo tomar, Coca-Cola ela vai fazer o quê? Sua célula fica ácida. Ácido é amigo de quem? Amigo do vírus, amigo da bactéria, amigo do fungo, não é amigo da sua saúde. Não é amigo da nossa água com limão. Tá? Então, assim, pelo menos no período que você tiver ali, você precisa fazer uma dieta anti-inflamatória, uma alimentação livre de processados. E a regrinha básica é aquela que eu sempre falo: descascar mais e desembalar menos. Você seguindo isso, gente, tá maravilhoso. É a única coisa que você precisa fazer. Seguir uma dieta anti-inflamatória. Então, esse é o principal ponto que você precisa ter na tua alimentação. Fazer uma dieta anti-inflamatória. Agora vem um plus na questão da dieta anti-inflamatória para as pessoas que sofrem de quadros respiratórios. Então, se você sofre de rinite, sinusite, infecções de garganta de repetição, alergias, esse tipo de coisa, mais do que o glúten, para você é muito ruim a questão do leite e derivados, tá? O leite derivado. A gente não tá falando do leite da vaquinha lá do pasto, que só dá leite quando tem o bezerrinho, tá? A gente tá falando o quê? Do leite de caixinha, que não é leite, é um produto alimentício, tá? A gente tá falando desse leite. Então, o leite e os derivados, principalmente a mussarela, o requeijão, o cream cheese, eles são produtos alimentícios que fazem com que você aumente a produção de muco. O que é muco, gente? Gosma. Tá? Essa gosma, aquele cuspe grosso, aquela coisa ruim que fica encatarrada quando você tá gripado, quando você tá com rinite. Isso. Então, assim, quem tem problemas respiratórios precisa, não só na época que tiver com Covid, a gente tá falando de imunidade, tirar leite e derivados. A única coisa que você vai deixar de derivados seria a manteiga, mas é a manteiga ghee, ou seja, aquela manteiga que a gente chama de clarificada. Tem lá no meu canal do YouTube ou no Instagram alguma receita lá que eu já mostrei como é que faz isso, ou você compra pronto, tá? Que é uma manteiga que ela passa por um processo ali de fabricação, onde você vai ter a quebra da caseína e da lactose. Então, você não faz tantos fatores alérgicos acontecerem no seu corpo. Fora isso, quando você não está em crise, preste muita atenção no que eu tô falando agora e ative esse princípio se você sofre de rinite, sinusite, alergias e tudo mais. Se você não estiver em crise, qual que é a exceção que você pode abrir? Você vai utilizar queijos de maturação longa. O que é isso? Que demorou para ele ser fabricado. Então, a gente vai usar o queijo curado, o queijo meia cura. A galera de Minas sabe bem de que queijos são esses queijos que a gente está falando, porque Minas é muito comum, né? A gente tem o queijo curado, o queijo meia cura. Quem não conhece esses queijos, quais as outras opções que a gente tem? A gente tem o parmesão e a gente tem o grana padano, que são bons queijos também. Então, esses queijos de maturação longa são as melhores opções para a gente poder comer com prazer, porque vocês sabem que o que eu prego é sempre o equilíbrio, né? A gente não vive num mundo onde a gente não pode comer um queijinho, não pode comer uma pizzinha, nem comer um docinho de vez em quando, mas a gente tem que saber o quê? Equilibrar. Então, quando você for fazer uma escolha, escolha por esses tipos de queijo, porque eles são menos inflamatórios. Agora, se você estiver em crise, não usa nem esse, tá? Então, assim, exclui da sua vida, depois lembra da história. Depois eu quero que, a hora que vocês acabarem aqui, hoje ou amanhã, vocês vão abrir a geladeira, vão olhar tudo que tem de produto alimentício e vão fazer um limpa nessa
geladeira, que é o primeiro passo para você melhorar a sua imunidade. Abre essa geladeira, joga a Coca-Cola fora, joga o suco fora, joga tudo as porcaria, o ketchup, a maionese, tudo que tiver de porcaria, tu joga fora, para você começar a entrar num verdadeiro estilo de vida de imunidade. Então, a primeira coisa é a sua dieta, que precisa ser anti-inflamatória. Vocês estão conseguindo entender? Tá bom? Tá muito pesado? Tá dando para entender? Me dá um joinha para saber se tá legal. Estão entendendo? Fechou? Boa, Andréia. Legal, perfeito. Então, a gente vai continuar. Tá, Lúcia? Ótimo. Então, ó, gente, então a primeira coisa é a alimentação. Agora a gente vai entrar pelas suplementações específicas. Primeira de todas, vitamina D. Gente, é verdade, tá? Essa história de que vitamina D todo mundo tem que tomar é verdade. A gente nasce, a gente já tinha que tomar vitamina D na hora que nasce. Os meus pacientes, quando a gente faz programa de gestação para preparar os super babies, eles já tomam vitamina D desde quando tá na barriga da mamãe, porque a mamãe suplementa quando tá amamentando também, então meus bebês tomam vitamina D desde que tá na barriga da mamãe. Então, assim, a vitamina D, ela é um hormônio. A gente chama de vitamina, mas na verdade ela é um hormônio. E ela é um hormônio que para a gente conseguir ter a produção dela, a gente precisa o quê? Da luz solar. E hoje em dia, a gente não fica mais no sol como a gente ficava antigamente. As pessoas que moram na praia, eu tenho pacientes de Santos, inclusive, que tem uma vitamina D um pouco melhor, mas nenhum deles, mesmo morando da praia, sendo caiçara, jogando bola, os cariocas também, jogando bola na rua, na areia, ficando futebol e tal. Mesmo assim, eles não têm um nível de otimização. O que a gente vai falar aqui é de andar de Ferrari. Vamos dizer que o pessoal que mora na praia, que faz mais atividade física no sol, eles têm eles não andam de Ferrari. Vamos colocar aí que eles andam sei lá, de Honda Civic, tá? Mas eles ainda não andam de Ferrari. Aqui a gente está falando para vocês andarem de Ferrari. Então, todo mundo deveria suplementar a vitamina D desde o começo. A grande questão é que a vitamina D, ela pode fazer com que você precipite o que a gente chama de oxalato de cálcio. O que é isso? Um cristal. Então, você pode formar cristalzinhos dentro do seu sangue na hora de filtrar. E esses cristalzinhos, quando você tem uma tendência na história familiar de fazer cálculo, ou seja, pedra no rim, se você não toma água, se você come muita porcaria, se você acidifica o seu sangue... Desculpa, gente. Se você acidifica o seu sangue, o que acontece? Você acumula esses cristais e ele forma a pedra. Tá? Então, teve uma época que a galera condenava a vitamina D porque falava que dava pedra no rim, que fazia mal, mas é porque fazia tudo errado, tá? Então, esse que era o grande problema. E qual que é o nível de vitamina D ideal? Se a gente for pegar no sangue, tá? Um nível de vitamina D ideal. Se você for pegar o valor de referência do laboratório, os laboratórios falam entre 20 e 30 é suficiente, tá? Dentro de valor de laboratório. Agora, para funcionamento do nosso organismo, a gente gosta dele mais alto. Eu vou ser muito sincera para vocês, dependendo do perfil dos meus pacientes, principalmente pacientes que têm doença autoimune, eu mantenho acima de 80 a vitamina D no sangue, tá? Entre 80 e 100. É muito diferente. E aí, o que muito se falou da questão da vitamina D com o COVID, né? Em relação à imunidade. Também os últimos estudos que a gente tem de pacientes mostrando a relação da vitamina D com o COVID, mostra que o quê? Pacientes que têm vitamina D abaixo de 20 no exame de sangue são pacientes que evoluem com formas graves. Então, às vezes, o paciente é jovem, o paciente não tem problema, por exemplo, o Leonardo tá aqui. Ele pega lá o exame dele, ele é jovem, não tem nenhum problema mais sério, que é otimizar o corpo, só que a vitamina D dele tá lá em 15. E aí ele pega um COVID, e aí ele não se alimenta bem, aí não dorme bem, aí desequilibra toda a questão da imunidade, e isso é um fator que faz ele ter uma doença grave, que se ele tivesse uma vitamina D otimizada, não iria acontecer. Então, assim, pessoas que têm abaixo de 20 de vitamina D no exame de sangue, agora anoto essa informação que eu vou falar para vocês. A gente faz uma dosagem maior de vitamina D. São 50 mil, presta bem atenção, ó, 50 mil UI, que vocês vão achar na farmácia, tem lá na farmácia, que vem 4 comprimidinhos na caixinha.
tá? Pode ser de qualquer marca. Como que vocês escolhem a marca, gente? Lê o rótulo, tá? Quanto menos porcaria tiver nos ingredientes, é a melhor, tá bom? Não tô falando. Segue essa dica que eu falei. Não importa a marca, lê o rótulo. Quanto menos porcaria tiver, é a que é melhor para você. Como é que é o nome da vitamina D, gente? É colecalciferol, tá? É o palavrão que vocês vão ler lá. Quanto menos outras coisas tiver e tiver só esse bendito desse colecalciferol, melhor. Então, quem tem uma vitamina D mais baixa, ou quem não pega sol, não está acostumado a sair de casa, não pega nada de sol, é interessante você fazer o quê? Você fazer uma suplementação de uma dose de ataque, né? Que seria uma dose para você ter um aumento da sua vitamina D mais rápido. E aí, você faz o quê? Você compra essa vitamina D de 50 mil UI, tá? E ela já vem 4 comprimidinhos, aí o que você faz? Você toma um comprimidinho desse por semana. Doc, posso fazer isso para todo mundo da minha casa? Pode fazer todo mundo da sua casa, menos criança, hein? Lembra que criança tem que olhar com o pediatra a dose, porque depende do peso. Acima dos 45 quilos, não, mas abaixo sim, tá? E aí, é importante você fazer o quê? Ficar de olho na quantidade de água que tá tomando, porque se toma 50 mil de vitamina D, uma superdose, e não toma água, vai acontecer o quê? Vai poder fazer uma pedra no rim, vai fazer aumento de cristais, vai dar uma infecção de urina e depois vai vir brigar com a doc. E a culpa não é minha, não, a culpa é de você que não tomou água, tá? Então, a água ela é muito importante. Então, primeira dica, não costumo pegar sol, nunca suplementei vitamina D, nunca fiz nada do tipo. O que eu faço? Começa com 50 mil UI de vitamina D, uma vez por semana durante 4 semanas. Então, uma caixinha vai durar o tratamento de superdosagem para você, tá? A Gi pode fazer isso, pode passar para o Alexandre, tá, Gi? Todo mundo aí da casa, todo mundo, tá? Menos para o Arthur. O Arthur não, que daí o Arthur é outra coisa. Então, a gente faz dessa forma. E aí, qual que é a dose de manutenção? Isso também é para todo mundo, anota aí, gente. A dose de manutenção que você vai fazer por dia são 1000 UI. 1000, tá? 1000. E aí, você pode comprar ela de gota, né? Que daí você põe lá, normalmente, a Adera ou aquela outra... Ai, qual que é o outro nome? Tem uma da Equalive, eu gosto muito das coisas da Equalive, tá, gente? Eu sempre falo para vocês, da Equalive é uma marca muito boa. Eu gosto bastante da Equalive, vocês acham em casa de produto natural, enfim. Eu vou colocar aqui para vocês o nome o nome no chat aqui. Mas as de farmácia também, a Adera, e aí você tem de gota. Normalmente, uma gota é em torno de 200 UI, a gente está falando de 1000. Então, você faz aquela conversãozinha, então preciso de 5 gotas para poder dar a dosagem do dia. A Deprev também é uma vitamina D que dá para usar também. Aí, como é que você faz? Você vê todas as vitaminas D da farmácia e pega que tiver menos porcaria, tá? Menos nome estranho. Beleza, vou fazer 1000 UI por dia, para todo mundo da família. Beleza, Doc, quanto tempo que eu vou fazer isso? Gente, vocês podem fazer isso pelo menos 90 dias, tá? Pode fazer tranquilamente pelo menos 90 dias. Se você for uma pessoa que pegou Covid, principalmente, aí dentro do período que você tem Covid, a gente dobra essa dosagem, tá? A gente passa para 2000 UI por dia durante esse período dos 15 dias do Covid, tá? Por quê? Porque durante esse período a gente vai ter uma exigência da nossa imunidade muito maior, tá bom? Então, a dosagem de vitamina D, 1000 UI por dia. Se tiver com Covid, 2000 durante os 15 dias de doença. E você pode suplementar durante 90 dias. Suplementei durante 90 dias, fiz acompanhamento médico, vejo lá a dose de acordo com a minha dose de vitamina D no sangue. Não fiz, espero 90 dias para retomar, tá? Sempre, gente, tudo que a gente for fazer de estratégia, façam durante pelo menos um período de 90 a 60 dias, que é o período, como a gente está falando de tratamentos naturais para melhorar a qualidade da imunidade de vocês, o corpo ele precisa de um tempo para ele responder. E as nossas células, elas se regeneram nesse período entre 90 e 120 dias. Então, é você ativar a inteligência do corpo para ele poder melhorar a tua imunidade, tá? Por isso que é sempre esse período. Por isso que eu não faço, por exemplo, consulta todo mês. Os meus pacientes sabem, a média que eles fazem consulta é em torno de 60 a 90 dias. Por quê? Eu dou mecanismos para o corpo responder. Então, não adianta querer fazer consulta todo mês, porque não vai dar. Não adianta nada, o corpo não vai ter tempo para responder.
Segundo item, gente, agora entre dois itens muito importantes. Uma das coisas mais comuns e mais chatas que o Covid traz de problema e que tem pessoas que não conseguem recuperar é a anosmia, quando a gente sente cheiro, a gente não sente cheiro. Um dos principais características, inclusive um dos meninos que trabalha na minha equipe, que me ajuda com essa parte de plataforma, tudo isso, ele está com Covid. Como é que a gente descobriu que ele está com Covid? Porque ele ficou sem sentir gosto e sem sentir cheiro. Então, ele entrou em anosmia, que a gente fala. Você não sente cheiro, e aí você... Isso é uma das coisas que também é bem característica, tá? De sintoma. Então, se você está sem sentir gosto e cheiro, a suspeita de ser Covid é bem grande, tá? E a gente tem pessoas que ficaram mais de 3 meses com um problema para conseguir recuperar olfato e paladar. E o grande problema é que essas pessoas, quando elas não fizeram a suplementação que eu vou explicar para vocês, e elas não estimularam as células olfativas da forma como eu também vou explicar, elas não recuperaram mais a capacidade de sentir cheiro e gosto da forma como era antes, tá? Então, assim, uma das principais complicações, apesar de não ser nada grave. Gente, mas imagina, quando a gente fica com gripe, quando a gente não tá sentindo gosto de nada, que prazer que dá direito de comer, né? Não dá muita vontade de comer. Por mais que você olhe para aquela comida maravilhosa, não dá aquele... E a gente tem que ter prazer de viver. Então, para mim é um sintoma muito importante da gente saber lidar. E aí, o que a gente faz, gente? Qual foi a associação que teve? Quando a gente tem uma baixa de zinco e uma baixa de magnésio no organismo, a gente tem uma exposição maior a esse tempo de sintoma, tá? De anosmia e de anoftalmia, ou seja, sem gosto e sem cheiro. Por quê? O COVID, esse vírus, quando ele contamina lá as nossas narinas, ele entra lá no fundinho do nariz e as células mais profundas do nosso nariz, eles têm nervinhos, têm informações, né? Tanto que a gente sente o cheiro, vem uma memória, você sente o cheiro de uma comida, vem aquele gosto na sua boca que te faz salivar porque te ativa uma memória. Então, células nervosas existem na nossa fossa nasal. E aí, elas são protegidas por cabelinhos. Quando o vírus do Covid ele vem, ele faz como se fosse um desmatamento lá no seu nariz. E aí você perde essa capacidade de sentir o cheiro. E se você não hidratar bem as suas narinas, né? A região do seu nariz. Se você não proteger, não melhorar, tirar aqueles vírus dali e não nutrir, existe uma chance, sim, de você ter um quadro irreversível da perda do cheiro e do gosto da forma como era antes. Então, isso é muito importante do que eu vou falar para vocês. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ter na suplementação? Zinco, tá? Zinco é muito importante. Você acha na farmácia? Acha, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui para vocês são suplementações que você consegue comprar na farmácia. Não tô falando nada aqui que você precisa manipular, que você precisa ir nada disso. Você acha na internet. Se você digitar aqui na internet zinco, você vai achar o zinco para comprar, tá? Então, qual que é a dosagem de zinco que a gente indica? A gente indica entre 10 e 20 miligramas por dia, tá? 10 a 20 miligramas por dia. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Se você nunca fez uma suplementação na vida, é interessante você usar o zinco de 10 miligramas 2 vezes ao dia. Se você é uma pessoa que já suplementou, que já passou em consulta, que já fez algum tipo de reposição de vitamina, o zinco quelado é zinco, é só procurar zinco que, como não é manipulado, é zinco, tá? Mas normalmente é o zinco quelado, mas é só procurar por zinco que vocês vão achar. O que vai ter disponível é o que vocês podem utilizar, tá? Então, se você nunca suplementou, usa 10 miligramas 2 vezes ao dia. Se você já suplementa, né, se você já fez algum tipo de tratamento, usa zinco 10 miligramas uma vez ao dia só, tá? Então, varia de 10 a 20 miligramas por dia. Período de COVID, Doc, quanto que eu vou usar? Dose máxima. Então, você vai usar 20 miligramas por dia. Por quanto tempo? Você vai usar durante o tempo que você tiver com sintoma, durante aqueles 15 dias, até 1 mês, tá? Então, do dia que eu peguei sintoma, eu vou usar durante 30 dias essa dosagem de 20 miligramas de zinco, tá bom? Por dia. Se depois de 1 mês você ainda tiver
viu que ainda tem cheiro que você não consegue sentir, ainda tem gosto que você não consegue sentir, você mantém essa dosagem de zinco por até 90 dias, ok? Além do zinco, qual que é o próximo que está relacionado com a questão de olfato, né? Cheiro e paladar? É o magnésio. Existem 300 milhões de magnésio que a gente pode utilizar, tá? Magnésio taurato, magnésio bisglicinato, magnésio PA, cloreto de magnésio. Qual que é o magnésio que vocês vão usar, gente? É o magnésio glicina ou bisglicinato, tá? Magnésio glicina ou bisglicinato. É o que você vai achar na farmácia, tá? Você só não é o PA, tá? Qualquer um sem ser o PA, é o que você vai usar na farmácia. E aí, qual que é a dosagem que você vai usar de magnésio? Mesma coisa, a dosagem de magnésio que você vai utilizar, ela pode variar entre 100 a 300 miligramas, tá? Ela pode variar entre 100 a 300 miligramas. Como que a gente faz? Se você já toma algum suplemento, por exemplo, um Pantogar da vida, que é a mulherada que costuma tomar muito suplemento, né? Suplemento para melhorar a unha, suplemento para melhorar cabelo. Dá uma olhadinha se tem magnésio no seu suplemento, porque normalmente tem. Tá? Então, qual que é uma dosagem legal de você utilizar de magnésio aí? Entre 100 e 300 miligramas dia. Tenho problema para dormir, Doc, não durmo muito bem. O magnésio pode me ajudar? Pode. Então, o que você vai fazer? E aí fica uma recomendação geral. Compre o magnésio de 150 miligramas. Por quê? 150 miligramas é uma dose ok, que vai te dar uma suplementada boa. E aí, se você tem problema para dormir, você toma o quê? O magnésio, 150 miligramas de manhã e 150 miligramas à noite, que vai dar uma dose de 300 miligramas dia. Para quem tem problema de tireoide, por exemplo, também é interessante manter 300 miligramas dia, porque o magnésio ele é fundamental para a função da nossa tireoide, tá? Além de ajudar a gente na defesa do organismo, a melhorar, a recuperar aquelas células nervosas que eu falei do nariz, por isso que ele melhora cheiro, melhora gosto, ele ajuda em outras funções. Ele também ajuda a gente a prevenir demência, problemas de Alzheimer, Parkinson, tudo isso, tá? Então, o magnésio é o magnésio glicina, magnésio quelato também entra na mesma classificação e o bisglicinato, tá? Essa parte do nome, eu estou sendo bem específica, mas o que você acha na farmácia é o que você precisa tomar, tá? Não precisa se preocupar com esse detalhe, não, que isso eu estou sendo bem específica porque eu sei que tem bastante gente aqui que já estuda, então eu estou falando mais aprofundado. Beleza, então eu falei da vitamina D, falei do zinco, falei do magnésio. Agora a gente vai para a próxima coisa. A gente está falando de anti-inflamação e está falando de recuperação dessas células nervosas da nossa mucosa nasal. A próxima coisa que a gente vai falar, que recupera muito os nossos fatores anti-inflamatórios e fortalece o nosso sistema imunológico, é a cúrcuma. Eu sempre falo para vocês da cúrcuma, tá? Aí, a dica posso usar essa cúrcuma de tempero, né? O açafrão, a cúrcuma que a gente compra no mercado? Pode, tá? Pode. Só que a gente não sabe a quantidade de curcuminoide, que é a parte anti-inflamatória que tem dentro dela. Então, a grande questão é disso. Às vezes você tá tomando, e tem, tipo, 10% de curcuminoide. Então, não resolve muita coisa, tá? Das marcas que a gente tem pronta, eu gosto muito da Curcumax, que é da Pura Vida, tá? Eu gosto bastante dessa da Pura Vida, que é a Curcumax. Aí ela tem uma concentração de 95% de curcuminoide, então ela é bem legal. Aí você pode tomar ela pela manhã, tá? Ou se você comprar uma curcuma em pó de boa qualidade, você vai usar quanto? Uma colherzinha de café, tá, gente? Uma colherzinha de café pela manhã. Você pode fazer um shot, vocês vão ter, tá? Dentro do curso tem lá no bônus, deve liberar até o final dessa semana, deve liberar o livrinho de shots para vocês. Mas você vai ter lá o shot, onde você põe o quê? Uma colher de cúrcuma, você pode colocar 30 gotinhas de própolis e pode colocar meio limão, que é um shot super legal, tá? Para a imunidade. Doc, eu posso fazer um shotzinho com isso para me dar mais disposição na academia, por exemplo? Você pode. Qual que é a diferença do que você vai fazer? Em vez de você colocar só a cúrcuma com o própolis, você pode botar um guaraná em pó ali, que eu já mostrei muito para vocês também, que eu uso bastante.
tá? Que tem função anti-inflamatória e ele vai te dar uma energia a mais. Então, esses shots tem lá no livrinho de shots do curso de vocês, tá bom? Então, a cúrcuma, ela é fundamental para ajudar nesse tratamento e no fortalecimento de imunidade de vocês para quadros anti-inflamatórios. Doc, eu sinto muita dor, cúrcuma vai me ajudar? Muito. Então, para quem sofre de dores crônicas, pode usar a cúrcuma, que ela é maravilhosa, ela é analgésica, ela é anti-inflamatória. Tenho problema de tireoide, posso usar? Pode. Tenho problema de articulação, posso usar? Pode. Quero simplesmente desinflamar meu corpo. Use, tá? Cúrcuma, use e abuse. Quanto tempo? Segue aquela orientaçãozinha de 90 dias, que é um tanto legal. Beleza? Aí, depois que a gente falou desses suplementos específicos de anti-inflamação, de melhora dos sintomas que eu falei em geral, que a gente está falando dos anti-inflamatórios desde a dieta, a gente entra nos antioxidantes. Dentro dos antioxidantes, o que eu gosto muito de antioxidante? Eu gosto muito da vitamina C, tá? E a gente tem os estudos mostrando do efeito da vitamina C. A gente já sabe que vitamina C para gripe, né? A nossa avó não falava? Chupa laranja, toma suco de acerola. A sabedoria antiga, gente, é a melhor coisa que existe da face da terra, né? Chupa um limão. Então, alho, né? Então, assim, a sabedoria antiga, ela sempre tá certa, gente. É muito difícil a sabedoria antiga estar errada. E aí, a vitamina C, qual que é a dosagem legal, gente? 1 grama, tá? 1 grama de vitamina C por dia. Doc, pode ser aquela efervescente que a gente tem da farmácia? Pode. Eu sempre digo que use a que tiver menos corantes, conservantes, essas coisas. A da Pura Vida eu também gosto muito. Eu devia ganhar uma porcentagem do Flávio Passos por causa da Pura Vida, viu? Mas eu não ganho nada, tá, gente? É verdade mesmo, os produtos deles são realmente muito bons, tá? Então, pode usar aí, Andréia, Valdirene, todo mundo pode usar, que os produtos da Pura Vida são legais. E aí, gente, se você for comprar uma vitamina C importada, por exemplo, agora não está compensando mais tanto suplemento importado, tá? Mas quando você vai comprar vitamina C, é legal você comprar a vitamina C lipossomal, tá? A vitamina C lipossomal, ela tem mais absorção no nosso organismo. Então, você consegue aproveitar mais ela do que as outras. Aqui no Brasil, a gente não tem vitamina C lipossomal pronta, tá? Quando a gente manda manipular, algumas farmácias específicas tem a vitamina C lipossomal ou tamponada, tá? Sempre pode fazer ciclo de 90 dias, tá? Para proteção da imunidade, sempre ciclos de 90 dias. Tudo isso que eu tô falando para vocês não é para COVID. Eu tô ensinando vocês a usarem para COVID também. Mas isso a gente tá falando o quê? De fortalecimento de imunidade. Então, Doc, que períodos do ano que é legal usar isso? É legal você usar no inverno, que você precisa fortalecer mais a sua imunidade. Então, você usa os 3 principais meses de inverno. É legal você utilizar naqueles períodos que você sabe que você vai dar uma jacada, Natal, Réveillon. Então, antes das festas, é legal você utilizar também. Por quê, gente? Equilíbrio, tá? Não tô falando para ninguém aqui que não vai mais poder aproveitar a vida, que não vai poder viajar, comer uma pizzinha, comer um docinho. Nada disso. Dormir tarde de vez em quando, sair para dançar, tomar uns bons drinks. Não, a gente precisa aprender, cuidar do nosso corpo para que isso aconteça de uma forma legal. Tá? Sempre ciclos de 90 dias. Então, usei 90 dias, paro 90 dias. Doc, se eu quiser usar 90 dias, ficar só 30 dias sem usar nada, posso? Pode, porque tudo que vocês estão aprendendo aqui são mecanismos naturais de ativar a imunidade de vocês. Então, vocês podem fazer intervalo só de 30 dias, que não tem problema nenhum, tá? O intervalo sempre entre 30 e 90 dias, tá bom? Então, a vitamina C da Pura Vida, André falou que é lipossomal. Pronto, ó, perfeito. Então, eu não tinha certeza se era tamponada ou lipossomal. Então, são as duas que são os 2 tipos melhores, tá? De absorção. É a lipossomal e a tamponada. E a vitamina C da Pura Vida, ó, Flávio Passos vai ter que me dar um cupom para dar para vocês, viu? Vai ter que ser, ela é lipossomal. Beleza, estamos na classe de antioxidantes, tá? A gente falou dos anti-inflamatórios, a gente está falando de antioxidantes. Aí, além da vitamina C, uma outra coisa que eu gosto bastante, que entra aqui nessa classificação, e ela ajuda até
não só na imunidade, mas ela ajuda o quê? Na nossa fábrica de energia, que é a nossa mitocôndria, é a coenzima Q10, tá? A coenzima Q10 eu gosto bastante, porque a coenzima Q10 ela age direto na nossa fábrica de produção de energia, que é a mitocôndria, que é a unidade básica que tem lá dentro da nossa célula vermelha do sangue, tá? Então, a coenzima Q10, ela é excelente. Eu gosto muito da coenzima Q10 da Nil, eu gosto muito da coenzima Q10 da Pura Vida, tá? São duas marcas excelentes aí que eu gosto. E quanto que você vai usar de coenzima Q10 por dia? Você pode usar de 100 miligramas a 300 miligramas. Quando eu falo de intervalos, gente, entendam que esse intervalo é muito daquela questão do que eu sempre digo para vocês, o corpo fala. Tem dia que você vai acordar, isso que vocês estão aprendendo aqui é uma suplementação. Tem dia que você vai acordar e você vai pegar uma vitamina C para tomar e você vai olhar para ela e você vai ter um negócio, um comichão aí dentro, um negócio, um insight, que vai falar para você, hoje você não toma isso aqui não. O dia que der isso, gente, não toma. É o teu corpo te avisando. Você vai aprender. É muito legal que vocês vão começar a escutar o corpo de vocês. Então, assim, tem dia que eu tomo 300 suplementações, tem dia que eu não tomo nenhuma porque eu não tô legal. E o meu corpo fala para mim, não tome, entendeu? Então, aprendam a escutar o corpo de vocês. Isso é muito importante. E então, a coenzima Q10 a gente pode variar de 100 a 300 miligramas. O que eu recomendo? Compra de 100. Compra de 100 miligramas, porque daí você pode brincar e sentir o efeito no seu organismo. E sentir como é que é 100, como é que é 200, como é que é 300. Por exemplo, no dia a dia, eu vou tomar 100 miligramas todos os dias, beleza. Tem um dia que eu tô mais desanimado, que eu tô mais cansado. Tem um dia que eu quero dar uma energizada para fazer uma atividade física. Eu posso tomar 300 miligramas de coenzima Q10, porque ela vai dar energia para o seu corpo, tá? Então, o mais legal disso tudo que vocês estão aprendendo aqui, é uma recomendação que eu acho bem interessante, vai introduzindo cada uma das vitaminas aos poucos do seu corpo e vai percebendo o efeito do que ela faz com você. Vai escutando o seu corpo para você perceber que você é o maior médico que você pode ter na tua vida, tá? Eu tô aqui para orientar os médicos que vocês são aí com a saúde de vocês, mas o melhor médico que existe é o corpo da gente falando com a gente. Então, sigam essa intuição. Então, aprendam a escutar a sua intuição. Ô, Vanja, que mulher bonita, bom te ver com a câmera aberta. Eu tô aqui tô olhando tudo nas carinhas de você, quem tá anotando, quem tá aqui viajando. Tô olhando todo mundo aqui, viu? Depois eu vou dedurar tudo aqui, vocês. Que esse povo que tá com a câmera fechada, vou dedurar todo mundo, viu? Eu fico ó, de olho em todo mundo aqui. E, gente, então, a coenzima Q10, ela vai ajudar a gente a melhorar o nosso nível de energia, então ela não é usada só para melhorar a nossa imunidade. Então, quando eu quero ter mais energia, quando eu quero ter mais disposição, eu gosto muito de usar a coenzima Q10, tá? E aí você pode usar ela até 300 miligramas dia. Então, você pode tomar, por exemplo, 100 miligramas de manhã, 100 na hora do almoço, mas 100 à noite. Ela não vai interferir no sono, então não tem problema de você tomar à noite também, tá? Então, sintam, percebam como que é o efeito de cada vitamina em vocês, tá bom? E gente, tem horário certo? Se tiver algum suplemento específico que tem horário, eu vou falar para vocês, tá? Lembrem que isso aqui são coisas naturais, então não vai interferir na vida de vocês se você tomar de manhã ou se você tomar à noite. Se for uma coisa específica, igual se for uma coisa, por exemplo, que vai te dar mais relaxamento, vai aumentar seu GABA, hormônios do sono, eu vou virar para você e vou falar, olha, isso aqui você vai tomar depois das 4 da tarde. Isso aqui você vai tomar de manhã. Então, fiquem tranquilos, não se preocupem. Escutem o corpo de vocês. Por quê? Tem gente que tem muito mais facilidade de tomar a suplementação só de manhã. Então, opa, eu preciso tomar vitamina D, zinco, cúrcuma e magnésio, eu vou tomar de manhã. O resto eu vou tomar à noite. Beleza, escuta o corpo de vocês, tá? Parem de ser refém de prescrição, parem de ser refém de bula de remédio. Escuta o corpo de vocês, porque ele é o mais inteligente de todos, tá? Então, a gente passou pelos anti-inflamatórios, falamos dos antioxidantes, falamos da coenzima Q10 que ajuda nessa questão de energia, melhora a fadiga. E uma outra coisa, aí esse que eu vou falar para vocês, ele
ele, para prescrever, ele precisa de receita médica, tá? Porque ele é manipulado. Algumas farmácias de manipulação fazem, chama naltrexona. Naltrexona você acha na farmácia. Só que o que a gente vai falar aqui chama LDN. LD de dado, N de navio, que é a Low Dose Naltrexone. É um tratamento, tá? Que essa medicação, ela é um suplemento que ela é utilizado muito, sabe para quê, gente? Para ajudar as pessoas a saírem do vício de álcool. Então, pessoas que são viciadas em álcool, um dos tratamentos que a gente utiliza é a naltrexona. Só que a forma como eu estou explicando aqui para vocês, que é essa LDN, ela é uma dosagem bem pequenininha. Então, enquanto a gente usa isso para tratar pessoas que dependem de alcoolismo, em torno de 25 a 50, 100 miligramas, o que a gente está falando aqui é de 2 miligramas, tá? 2,5 miligramas. Então, essa medicação, vocês não encontram na farmácia comum, vocês encontram em farmácias de manipulação. Algumas farmácias de manipulação já têm prontas, outras pedem receita médica. Essa não é tão fácil de conseguir, mas eu estou falando para vocês o que existe também, tá? E aí, quando que eu entro com essa LDN? Em 2 casos principais. Quando eu tenho uma doença autoimune ativa, então uma pessoa que tem doença autoimune, que é vítima de um outro tipo de infecção, é interessante de você usar o LDN para tratar tireoide de Hashimoto, fibromialgia, uma outra coisa também, síndrome do ovário policístico, endometriose, que mais que eu gosto? Doença celíaca, que mais? Essas são as principais, tá? Que eu tô lembrando aqui agora. Então, todas essas doenças autoimunes, quando a gente tem atividade, o LDN ajuda muito a melhorar essa fadiga. Então, ela para cansaço, além da coenzima Q10, é muito legal, tá? Falei de 2 coisas para vocês para essa questão da fadiga. Isso de suplementação. E aí, dentro dessa suplementação de antioxidantes e de coisas que a gente pode fazer, existem outros 2 suplementos, que são os últimos que eu vou falar aqui, que são maravilhosos também, que é a quercetina, tá? Quercetina. A quercetina você pode usar de 100 a 200 miligramas por dia. Ela também é um ótimo anti-inflamatório, tá? Aí, a quercetina, você pode utilizar ela como uma alternativa para você... no intervalo onde você não está usando a cúrcuma, porque lembra que a gente falou dos anti-inflamatórios? Então, assim, eu estou usando a cúrcuma esse mês. Acabei de usar a cúrcuma, quero usar outro anti-inflamatório no próximo mês. Qual que eu posso usar? A quercetina é uma delas, tá? Então, você pode fazer essa variação, não precisa usar as 2 juntas, tá? As outras que eu falei, você pode usar tudo junto, que a gente está falando de áreas diferentes. De 100 a 200 miligramas de quercetina, tá? Por dia você pode utilizar. Quercetina, gente, é muito legal para quem tem problemas articulares, tá? Então, se você tem algum problema articular, dores na articulação, artrites, artroses, bico de papagaio, joanete, que dói, todas essas coisas, é muito legal de você usar a quercetina, tá? Então, gente que tem problema com muita torção, né, tendões, sensibilidade a tendão, é bem legal de você usar a quercetina. E aí, se você tiver algum desses quadros que eu tô falando, Isabel, Ellison, Débora, se alguém tiver alguma coisa desse tipo, aí é interessante você utilizar a quercetina, tá? E aí você pode usar durante aqueles 90 dias que eu falei para vocês, depois dá um intervalo, volta para a cúrcuma e vai brincando aí com essas vitaminas. E o último que eu quero falar para vocês de suplementos é o alfa-lipoico, tá? Alfa-lipoico você também acha em casa de suplementação natural, nesses Mundo Verde da vida, em site da internet, da Equalive também tem. Eu gosto muito do alfa-lipoico. O alfa-lipoico, ele ajuda demais nos sintomas do Covid também, tá? Na questão da melhora do paladar, na melhora do olfato. Pessoas que têm excesso de oxidação, ou seja, aquelas pessoas que têm muito quadro inflamatório, né? Sempre tem alguma inflamaçãozinha, uma inflamaçãozinha da unha, uma orelha vive inflamada, qualquer inflamaçãozinha, sabe essas pessoas que têm uma tendência a inflamar fácil? É legal você usar o alfa-lipoico, tá? E aí a dosagem de alfa-lipoico que você vai usar é entre 300 e 600 miligramas dia,
tá bom? Recomendo uma dosagem de 300 miligramas, porque o alfa-lipoico ele é bem potente, então pode usar 300 miligramas por dia. Se você tiver um quadro onde você está mais doente, está com Covid, está com uma doença autoimune ativa, alguma coisa mais assim, pode chegar na dosagem de 600 miligramas durante 90 dias, beleza? E agora a gente vai para a última parte, que são as medidas, que eu vou explicar para vocês agora, são específicas para quadros relacionados à Covid, e depois eu vou ler as perguntinhas de vocês aqui para ver as dúvidas. Então, a gente falou que é importante a gente nutrir o nosso corpo, né? Preparar o nosso sistema imunológico, e localmente é muito interessante você fazer o quê? Você fazer uma lavagem nasal. Pega aquela, tá? Uma lavagem nasal. Quem é meu aluno do Hackeando, que tá aqui, já conhece, porque eu já falei disso lá, tá? O Hackeando, gente, para quem não sabe, é um programa de educação continuada comigo. As meninas aqui são minha aluna, a Tati tá lá também, tem mais gente que tá lá também. E aí, a gente, lá dentro do Hackeando, eu mostro para vocês, inclusive, eu peguei aqui, a Lívia pegou para mim, isso aqui, para quem não conhece, chama lota, tá? Lota, ela é de cerâmica. Isso aqui é de uma medicina milenar, é lá da medicina ayurvédica, da medicina indiana, e ele serve para a gente fazer a lavagem nasal. Um dos lugares que os vírus respiratórios e o Covid mais acumula é no nariz, lá dentro daquelas células que eu falei. Então, a lota, você vai fazer o quê? Você vai colocar ou soro fisiológico, isso aqui dá 120 ml, o tamanho desse negócio aqui, ou soro fisiológico, ou você vai fazer uma solução de uma salmoura, né? Que aí lá no curso eu ensino. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma lavagem, tem um buraquinho aqui nessa ponta, você põe no seu nariz e você lava, a hora que você deixa a água entrar, ele vai sair pela tua outra narina. Então, isso aqui chama lota, e eu faço isso aqui todo dia pela manhã, tá? De manhã é uma forma de você limpar as toxinas do seu corpo, naqueles processos de detoxificação. Isso aqui você acha em casas de produto natural mesmo, é bem tranquilo de achar. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito. Então, o primeiro passo que você vai ter é usar a lota para fazer essa lavagem nasal. E aí, uma outra coisa que agora vocês vão aprender um pulo do gato top aqui. Para quem tiver problema de rinite, sinusite, gripe, covid, qualquer coisa do tipo. Além de fazer essa lavagem, quanto que eu vou fazer, Doc? Um potinho desse aqui, você vai usar um potinho em cada narina, tá? Um potinho desse dá 60 ml cada lado, 120 ml. De sorinho fisiológico, que você compra normal na farmácia, ou faz a salmoura com água mineral. Todo dia de manhã. Pode usar de segunda a sexta e descansar final de semana, tá, gente? Vamos dar uma folguinha para vocês também, pro narizinho de vocês. Mas você vai ver, é tão bom, parece que você tá dando um banho dentro da sua cara, sabe? Sai tudo quanto é coisa que você nem imagina que estava dentro do seu nariz, vai sair. E aí, você faz essa lavagem, e aí eu vou ensinar vocês uma outra coisa, que é uma preparação aonde você vai pegar para um potinho desse, depois que você fez a lavagem, para 60 ml de água, você vai colocar 3 gotinhas de própolis, tá? 3 gotinhas de própolis. Se você perceber que você tem muita sensibilidade, aí você pode colocar 2, tá? Mas 3 vocês vão aguentar tranquilo, que eu sei que vocês aguentam, tá? Você põe 3 gotinhas de própolis nessa água, tá? E uma outra coisa que vocês vão aprender. Vocês sabem que eu gosto muito de óleo essencial, tá? E aí, vocês vão usar o óleo essencial de menta piperita. Menta piperita. Escreve para mim. Menta piperita, tá? A Lívia vai colocar aí no chat para vocês. E aí, você vai colocar meia gota. Presta atenção, hein? Meia gota. Você não vai botar 3 gotas de menta piperita, que depois vocês vão querer me enforcar, tá? É meia gota. Como é que eu meço meia gota? Sabe quando a gotinha, ela tá começando a cair? A hora que formou aquela gotinha, a bundinha da gotinha, você esfrega ela aqui no potinho. Aí deu meia gota, tá? Então, meia gota. Menta piperita. Menta piperita, tá? Não é hortelã-pimenta, é menta piperita. Fica, tá colocando aí. E aí, você vai fazer o quê? Dá uma misturadinha ali com o dedo limpinho, de preferência. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar no seu nariz, tá? O mesmo esquema que a gente fez, só que em vez de você colocar um pote desse em cada lado, você vai colocar metade, então 30 ml de cada lado. Doc, eu não tenho isso, mas eu já quero fazer minha lavagem nasal, como é que eu faço? Tu vai na farmácia, compra uma seringa, compra o sorinho fisiológico e faz 60 ml de cada lado. Simples assim,
tá? Não precisa ter isso aqui, é que daí você não precisa ficar trocando a seringa, é mais prático, mais barato, mais sustentável, tá? Mas você pode usar a seringa da farmácia, por exemplo. E vou falar uma coisa para vocês, essa receitinha de 3 gotas de própolis para 60 ml de soro fisiológico e meia gota de menta, de óleo essencial de menta piperita, ela é maravilhosa. Parece que você vai ter uma capacidade de cheirar, parece que assim, tem 2 tubos de ar no seu nariz, seu cérebro vai melhorar. Quem não tiver nenhum problema de saúde, não tiver doente nem nada, para aumentar clareza, para aumentar foco, para aumentar concentração, é super legal de você fazer essa misturebinha que eu ensinei vocês, tá? E aí você lava lá seu nariz, 30 ml de cada lado. Se você tiver com sintomas, você pode utilizar isso todos os dias, durante os 15 dias que você tiver com sintoma, se for Covid, se for um resfriado, durante o tempo que você tiver resfriado, e se você não tiver nenhuma das coisas, se você quiser usar 3 vezes na semana para o intuito de melhorar a imunidade, fazer essa limpeza de vírus, bactérias, porque o nosso nariz, ele faz a retirada da sujeira, né, do nosso organismo, e para melhorar foco, 3 vezes na semana é legal, tá? Então, o própolis pode ser qualquer um, tá? O própolis pode ser qualquer um, não tem pode ser o glicólico, pode ser o verde, pode ser o normal, tanto faz. Não tem problema não, que todos eles vão ter essa função. E aí você usa a lota para fazer essa lavagem. E uma outra coisa importantíssima é estimular o cheiro. Então, cheirar coisas diferentes. Então, você vai cheirar o café, você vai cheirar o limão, você vai cheirar uma banana, uma fruta doce. Então, treinar o cheiro, tá, gente? Treinar o cheiro é muito importante, porque o ato de cheirar, ele vai muito além do nosso nariz. Como eu expliquei, são células nervosas que você tem ali. Tá? Então, você vai estimular as suas narinas a relembrar do cheiro. Então, treinar o nariz com os cheiros é muito importante. O picante, o doce, o salgado, o amargo, é muito importante você fazer isso, voltar a treinar. Não fica só comendo as mesmas coisas e cheirando as mesmas coisas, porque daí você corre o risco de ter uma alteração permanente aí por causa de lesão dessas células. Fomos! 2 horas de aulinha? Deu? Agora, gente, a gente vai fazer